Estava eu zapeando os meus streams e aí resolvi assistir essa série que já me chamou a atenção por alguns pontos. Desde lá do banner mesmo até o próprio a própria sinopse da série. E eu resolvi assistir ela hoje. Aproveitei o domingão, falei, domingão, não tem por que eu não assistir essa série, né? Domingão, frio, sem nada pra fazer, tô desde a hora que eu acordei de roupão. E aí eu resolvi assistir a série então e vou trazer pra vocês aí algumas peculiaridades dessa série. Mas existe uma série lá no Star Plus chamada Death and Other Details, ou Morte e Outros Detalhes, e é uma série digamos, uma série policial. Não é uma série policial, mas é uma série de suspense. Numa pegada muito... Deixa eu ver como eu posso pontuar. A pegada dessa série é uma pegada à la 11 Homens e Outro Segredo. Ela é cheia de reviravoltas, dentro de reviravoltas, e essas reviravoltas têm reviravoltas. É um ponto muito legal. Eu gostei bastante desse ponto, né, de ser uma série onde o suspense ele acaba trazendo ali uma reviravolta, e isso é muito legal quando você assiste uma série que tem reviravoltas dentro de si mesma, porque você fica esperando isso o tempo inteiro e às vezes você acha que é tal ponto, mas aí aquele ponto ele reverte e não é mais aquele ponto. O ponto de virada é outro. Isso foi muito legal nessa série. Enquanto eu assistia, a série me prendeu bastante, pelo menos até o quinto episódio. Até o quinto episódio, a série ela tá dentro de uma apresentação ainda de personagens, e a gente começa a reconhecer, né, se espelhar ali dentro desses personagens nesse período. Depois do quinto episódio, infelizmente, a série começa a ficar um pouco mais lenta, né? Então há uma real lentidão na série, porque aí a gente deixa o ato de apresentação e passa ao ato de desenvolvimento. E o ato de desenvolvimento ele tem muito flashback. Então é muito flashback. A personagem principal ela acaba ficando o tempo inteiro usando a terceira pessoa. Então ela tá vendo o que tá acontecendo, ela tá vendo os acontecimentos no olhar da pessoa que tá vivenciando aquele momento. Nossa, complicado, mas é isso. Alguém tá contando uma história para ela e ela se vê no lugar daquela pessoa, realmente vivenciando aquela experiência, ou aquela cena, ou aquele momento. É um ponto diferente, né? Uma visão diferente, porque mostra bastante pra gente aquele ponto de a gente tá sendo mostrado a história de acordo com a visão dela. Esse é um ponto bem, bem chave, porque é bem legal a gente descobrir tudo junto com a própria protagonista, apesar de ela ter os próprios segredos dela. A série ela tem alguns pontos-chave, que basicamente todo mundo guarda segredos. Então todas as pessoas estão dentro de um navio, estão no meio do mar, e pessoas começam a morrer ali, a partir da primeira morte, né? Tudo gira em torno de suspense, e de desvendar quem é esse assassino, quem que é esse malfeitor, quem que tá matando as pessoas. Então a gente é apresentado, né, toda a história da personagem principal, que ela perdeu a mãe dela, ela vivenciou, ela presenciou tudo, e aí a partir desse momento a gente começa a entender que ela, na verdade, tem dons especiais, na verdade, dons de detetive, né? Ela começa a visualizar, ela começa a ver, ela começa a presenciar, ela tem visões de coisas, de cenas, e a partir dessas visões a gente é apresentado a uma habilidade dela, que é uma habilidade de realmente conseguir se introduzir na cena e desvendar o que aconteceu ali a partir da visão dela, né? Então essa visão que ela tem é a mesma visão que a gente tem. Então até o quarto episódio a gente é apresentado a esses pontos e a gente realmente transita com ela nesse aprendizado. Isso é muito legal porque a gente está aprendendo junto com a personagem. Então isso é um ponto chave, um ponto muito bacana, e é uma preocupação, até porque assim, quando a gente assiste algum filme, né? Então tem uma preocupação do diretor, do roteirista, de passar essa visão pra gente. Como eu vou explicar X coisa para o meu espectador? Então eles usaram, nesse caso, a estratégia de a gente aprender junto com a personagem principal. Então toda vez que ela descobre algo, ela desvenda algo, a gente desvenda e descobre junto. Esse é um ponto bem chave, é um ponto bem bacana. E a partir do quinto episódio a gente começa a ter uma certa lentidão na série, uma lentidão nos acontecimentos, porque começa a ter muita trama em cima de trama. Então temos a trama, a subtrama, a sub-subtrama, a sub-sub-sub-subtrama. Então a gente é apresentado a um arco de alguns personagens que são meio que relevantes, né? Chega um momento ali que as pessoas estão... o pessoal descobre que no barco que eles estão existem clandestinos, e a pessoa responsável por esses clandestinos, né, quem deu passagem para eles, é um segurança, e esse segurança, na verdade... Então tem toda uma história a ser contada ali.
Eu me preocupei um pouco, mas quando eu reparei que tinham só 10 episódios, eu reparei que a série também não ia se estender tanto. Mas é meio que relevante a gente descobrir história de personagens que em algum momento vão morrer, em algum momento vão deixar de ser focais na série. Apesar de a maioria dos personagens apresentados, né, que são importantes, que a gente tem um foco ali, acabam chegando até o fim da série, a gente acaba acompanhando o arco de desenvolvimento e o que acontece com eles após toda essa trajetória. Então, quinto, sexto, sétimo, oitavo episódio são episódios realmente de conclusão dos assassinatos que estavam acontecendo lá no primeiro ato, ou seja, no primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio. Por que a gente tem esse desfecho, esse desenvolvimento? Porque a partir do 9º e 10º episódio, a gente é apresentado a conclusão. E a conclusão, eu não vou falar dela agora, porque, assim, é tensa. Então a gente é apresentado a maioria dos personagens, a gente é introduzido quais são os motivadores deles de estarem ali no barco. Basicamente são pessoas de classe muito alta, classe muito elevada, classe A para cima, são milionários, bilionários que estão ali dentro, a convite de um outro bilionário. Então tudo gira em torno dessas pessoas e é muito esquisito porque o bilionário que pagou por toda a viagem, ele é a última pessoa que as pessoas desconfiam que possa ser o assassino. É algo peculiar realmente e não tem muito a ver, porque assim, nossa, todo mundo tá aqui, por que as pessoas estão morrendo? Começou a morrer 1, 2, 3 e ninguém desconfia do cara que armou tudo isso, é da pessoa que tá no centro de tudo, quem fez o convite, né? Essa desconfiança ela acaba vindo meio tardia e eu achei estranho isso, né? Ele não foi indagado em nenhum momento. E aí a partir do sexto e sétimo episódio a gente entende por que ele não foi, né? A maioria das pessoas sabiam de uma informação que outras pessoas não sabiam, assim como a protagonista não sabia, então a gente também não sabia, porque a gente está assistindo a série com o olhar dela. A série ela trata tudo dentro de um cenário onde a menina tem uma habilidade muito grande de dedução e desvendar mistérios, só que ela é meio que ensinada pelo melhor detetive do mundo, né? E ele tem uma mania de dizer, quem disse isso foi você, não foi eu. Então a gente normalmente mostra alguns flashbacks dele, e ele tá em algum programa de TV e alguém fala, estamos aqui com o melhor detetive do mundo, ele fala, quem disse isso foi você, não foi eu. E segue o barco desse jeito. E realmente ele é muito bom, ele tem um poder dedutivo muito bacana, né? A partir do 7º e 8º episódio ele some, volta só ali no nono episódio, penúltimo episódio. E eu senti meio que falta disso, né? De desenvolver um pouco melhor as habilidades dele, porque toda a série ela passa dentro de um arco de redenção. E seria a redenção dele mesmo. E essa redenção só vem no último episódio. Então eu achei que devia ser um pouco melhor trabalhado esse ponto dentro da série, mas a série é uma série de 2024, provavelmente foi gravada lá em 2023, mas foi lançada agora em 2024. E de acordo com as notas que ela recebeu, ela não teve não foi um grande chamariz, né? Não teve grandes desempenhos nas plataformas digitais, então acabaram não renovando a próxima temporada, e eu até entendo porque depois de dar uma olhada no arco final. E faz total sentido não renovarem a série. Entrando dentro do 9º e do 10º episódio, a gente tem toda a virada de chave, todo o arco final. Eu não vou dar spoiler aqui, porque eu acho que todo mundo tem que assistir essa série, dar essa oportunidade, porque a gente se prende realmente, a gente consegue se sentir dentro das situações, consegue imergir dentro da série de uma forma muito bacana, muito orgânica, e a gente quer ver realmente ali os mistérios serem desvendados, saber por que está acontecendo X ou Y coisa. Só que a partir do momento em que segredos bem profundos, segredos primordiais são revelados, começa tudo a ficar meio xoxo, meio murcho, meio sem graça mesmo, né? Então a partir do nono episódio tudo começou a ficar um pouco mais previsível, e isso não quebra em nada a expectativa total lá do começo, porém ficou um pouco mais previsível. Algumas coisas que eram previsíveis realmente aconteceram e outras coisas que eram previsíveis foram subvertidas, o que é muito bom, porque a gente foi lançado a novas revelações. E essas novas revelações mantêm a gente dentro da série, mantêm a gente ligado, mantêm a gente querendo assistir. Então é um ponto positivo. No entanto, o último episódio, especificamente o 10º episódio, ele tem uma reviravolta a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos tem uma reviravolta, em cima de reviravolta, que reviravolta, que reviravolta, que reviravolta. E aí quando você vê, você fala, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. E quando acaba, meio que acaba como se fosse a criação da turma do Scooby-Doo. Então, alguns personagens ali no final se juntam, começam a ver coisas e olham para aquela cena de uma coisa muito esdrúxula,
e trazem pra gente uma visão de que nojo, e aquela coisa de que nojo, ela acaba soando de uma forma bem cômica. E esse é o ponto final. O ponto final de gerar uma coisa cômica dentro de um final significa que pode ser que a gente consiga amarrar uma próxima temporada. Mas eu achei que não foi bem trabalhado, principalmente os últimos 2 episódios. Eu acredito sim que as pessoas tenham dado o melhor de si, né? Os roteiristas, o diretor tenha dado o melhor de si para chegar ali, mas aparentemente não tinha material para isso, né? Eles não sabiam meio que como costurar coisas e acabaram jogando, né? Reviravoltas em cima de reviravoltas, e ficou o último episódio meio que chato. Esse episódio chato é revelador, muito revelador, bastante revelador, só que são aquelas revelações que... Nossa, mas faz sentido isso? E essa sensação de faz sentido isso? Vai até o final. E quando acaba a série você fica... Eu gostei? Eu não gostei? Foi envolvente? Não foi envolvente? E esse ponto é muito importante. Por quê? Porque a partir desse sentimento final, a gente tem que começar a voltar episódio por episódio. Entender que, eu gostei disso, eu gostei disso, eu gostei disso, a partir daqui ficou chato, a partir daqui eu voltei a gostar, a partir daqui foi reviravoltas que começaram a me ganhar, mas foram sendo jogadas uma na cara da gente, assim, uma em cima da outra na cara da gente. Isso não é legal, porque a gente não tem tempo de processar aquilo que foi revelado de uma forma muito impactante e acaba fazendo, né, uma meio que, beleza, daqui a pouco vai ter outra, porque você vem 1, 2, 3, 4, 5, aí você fica esperando o tempo inteiro ter revelações ali sobre X personagem, Y personagem, a mocinha, o bandido, quem que realmente é mocinha, quem que realmente é bandido. Eles trabalham muito bem esse ponto de, em certo ponto, né, em certo momento, fulano de tal, personagem X, ele acaba sendo um mocinho aqui, e a partir de X momento esse mesmo personagem vira um bandido por causa dos motivadores dele. E falando dos motivadores da série, quando a gente chega lá no final, o que quebra a nossa expectativa? Os motivadores do principal suspeito, do principal culpado, na verdade, não são motivadores suficientes para acontecer todo aquele cenário lá do começo. Isso quebra muito. Porém, isso tem que ser assistido de uma forma muito técnica, muito holística mesmo, assim, prestar muita atenção, porque quando você chega lá no final, você fala, nossa, os motivadores desse personagem foi isso para fazer todo esse movimento para trás. Esse personagem poderia ter sido mais efetivo executando de X forma. Então você começa a bolar na sua cabeça formas que essa pessoa poderia ter tido a vingança dela com outras ações, sem ter perdido tanto e sem ter atingido tantas outras pessoas, tantos terceiros que acabaram se envolvendo durante o caminho. Porque como a gente é ligado a muitos flashbacks, tem momentos em que, por exemplo, se X coisa tivesse acontecido em determinado momento, tal pessoa não teria envolvido ali, tal pessoa não seria culpada, tal pessoa não teria envolvido, tal pessoa estaria viva nesse momento. Então é aquela coisa do ato de vingança durar por 20, 30 anos, e quando ele vai acontecer, existem muito mais pessoas culpadas por conta do longo período do que se aquela vingança tivesse acontecido num curto período de tempo, onde teria menos pessoas envolvidas. Mas como eu disse, eu não sei como foi desenvolvida a série, eu não sei como foi planejado, mas aparentemente o longo período de tempo gerou uma quantidade de culpados muito grande, então ficou uma vingança muito extensa, e dá pra perceber isso na série, fica estampado isso na nossa cara, principalmente no ato final, no 10º episódio. Então você fica se perguntando, né, por quê? Por que não aconteceu 1, 2 anos depois? Porque ninguém já estava esperando mesmo esse retorno, essa volta, ou essa reviravolta, e teria o mesmo efeito, só que com um período curto de tempo. Essas são as impressões um pouco mais técnicas sobre a série. Eu acabei de terminar de assistir mesmo. Tem uns 45 minutos que eu assisti, eu parei, comecei a absorver e falei, eu preciso falar agora, senão eu vou esquecer. Porque essa série, de acordo com as críticas que eu li, ela foi muito comparada à Morte no Nilo. E a Morte no Nilo tem também algumas reviravoltas ali dentro, então eu pensei, vou terminar de assistir, vou começar a assistir a Morte no Nilo e aí eu faço um vídeo. Só que, se eu for assistir a Morte no Nilo, eu vou meio que juntar as coisas e vai virar uma bagunça na minha cabeça. Então eu preferi fazer esse vídeo agora, trazer as minhas opiniões, as minhas impressões dessa série, antes de assistir, né, a Morte no Nilo, para poder ficar com a cabeça limpa e ter ideias limpas sobre uma série específica, sobre uma obra específica que eu assisti, que foi a série Death and Other Details, ou Morte e Outros Detalhes. Eu recomendo a série, é uma série que não é uma série ruim de assistir, tá? Assim, eu
sou um pouco chato, então eu acabo falando de coisas da série que aconteceram ali. Mas eu recomendo bastante que você assista. É um entretenimento muito bom, são 10 episódios, uma base ali de 40, 50 minutos cada episódio, então não são episódios muito longos. E é um bom entretenimento, então recomendo para você assistir Morte e Outros Detalhes lá no Star Plus, beleza? Essas foram as minhas considerações sobre essa série, espero que tenha auxiliado ou ajudado alguém que já tenha assistido a série. E também espero que tenha causado uma vontade de assistir em quem não assistiu ainda, porque realmente é uma série de suspense, é uma série de mistério, é uma série basicamente de detetive e é muito legal. É um bom entretenimento, certo? Tio Beiço desligando por aqui, vou terminar de curtir aqui o meu friozinho, porque hoje é domingão e tá friozinho, e até a próxima.